Então, retomemos a sessão da tarde do dia 14 de julho, com o item 21, conselheiro Nelson Kischel, a Carneiro e Companhia Limitada. Processo 1967, 19.647.0018.99.2005, hífen 23, né? Esse processo, eu já adianto que houve algumas incongruências aí. Veja, a DRF Recife ela excluiu o contribuinte do Simples e, por ele não ter apresentado a escrituração contábil para justificar o regime do lucro real, né? Uma vez que você sai do Simples, o contribuinte já tinha uma opção pelo lucro real, né? Mas ele não apresentou os documentos e então houve arbitramento. Houve arbitramento de um contribuinte do Simples, que foi excluído, né? Ele fez a opção para o lucro real, ele foi intimado e ele fez a opção para o lucro real, só que a auditora fiscal que fez a fiscalização não conseguiu dizer, pelo lucro real aqui não é possível, então efetuou o arbitramento. Na DRJ, o lançamento houve uma correção, porque a exclusão era a partir de 1º de novembro e a autuação começou a partir de 1º de outubro. Então, a DRJ excluiu um mês aí, né? Excluiu porque diz, olha, de acordo com a ADE, é 1º de novembro em diante, e não 1º de outubro. Então, ela excluiu uma parte da base de cálculo. Ademais, o contribuinte, mesmo excluído do Simples, ele continuou pagando no Simples. Continuou no Simples 3 anos a fim depois que foi autuado. Então, a DRJ aproveitou esse crédito, né, do Simples para reduzir o crédito tributário, né? O contribuinte alega, depois, nesta instância, o contribuinte alegou que quando foi feita a exclusão do Simples, quando ele apresentou aquela... É tipo uma SRS, né? Que ele já tinha quitado, né, naqueles 30 dias antes da exclusão do Simples, ele tinha quitado um débito que ele tinha, né? Porque a exclusão do Simples dele foi porque ele tinha um débito pendente, né? E ele traz a prova aqui nos autos, e ele traz a prova nos autos de que ele tinha pago mesmo. Então, esse é o relatório. Vamos ao voto, então. Voto. O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos, né? Conforme relatado, a fiscalização da DRF Recife lavrou autos de infração do IRPJ e reflexo SSL dos PA trimestrais de 31/12/2000, e aí vai março, junho, julho, setembro, junho, setembro, dezembro de 2001, março, junho, períodos trimestrais, né? Setembro, dezembro de 2002 e os 4 trimestres de 2003, né? Mediante arbitramento do lucro. Pois o sujeito passivo, tendo sido excluído do Simples, com efeito a partir de 1
do 11 de 2000 por débitos junto à PFN. Continuou, persistiu indevidamente nesse regime simplificado de apuração e, inclusive, efetuou em dia os pagamentos dos tributos federais do Simples, como se a exclusão não tivesse acontecido, né? Ou seja, apresentou as declarações do Simples dos anos 2000, 2001, 2003, 2002, 2003 e efetuou os respectivos pagamentos mensais dos tributos desse regime. Em procedimento de verificações obrigatórias, então a fiscalização constatou esse débito, né? E excluiu o contribuinte. Na primeira instância de julgamento, o sujeito passivo, nas razões de defesa, argumentou que a exclusão, o cancelamento da opção pelo Simples deu-se mediante mera correspondência por AR, a qual foi entregue na portaria do prédio onde funciona a empresa, que necessário a compensação dos valores pagos no Simples com os valores lançados a título de arbitramento do lucro, que ainda pediu fossem afastadas a multa de ofício e juros de mora, em face desse contexto narrado, onde a empresa sempre agiu como enquadrada no Simples, desconhecendo que estaria excluída desse regime simplificado de apuração de tributação. Ele alega que houve só apenas a entrega de um AR de exclusão do Simples, e que esse AR foi recebido por alguém, mas a empresa não ficou sabendo disso. A decisão julgou o lançamento procedente em parte, ou seja, considerou válida a ciência da intimação fiscal, de exclusão do Simples, abateu dos valores lançados do principal IRPJ da CSL os valores pagos no Simples e excluiu da base de cálculo do lucro arbitrário a receita bruta oferida no mês de outubro de 2000, pois o efeito jurídico da exclusão do Simples deu-se a partir de 1 de 11 de 2000, conforme fundamentação do voto condutor que transcrevo aqui, né, da DRJ. Irresignada com a decisão de piso, que manteve a diferença a pagar de IRPJ e CSL com multa de ofício e juros de mora, a contribuinte, nas razões do recurso, nesta instância recursal, pediu a improcedência do auto-infração. Ele pediu a improcedência do auto-infração porque a própria DRF Recife, em outro processo conexo, reconheceu, mediante a DE, né, que aquilo. Então, tudo que eu falei eram as razões do contribuinte. Então, identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá-los. Eu entendo que o recurso voluntário é procedente. Os autos de infração do IRPJ e da CSL, quanto aos pedidos de apuração objeto dos autos, não merecem prosperar. Veja, o ato declaratório de exclusão do Simples, ADE, com efeito a partir de 1 de 11 de 2000, foi declarado nulo, por decisão proferida pela própria DRF Recife, nos autos do processo aqui 2004-18, conforme decisão de 28 de 4 de 2006, que eu colaciono aqui, né? O que diz aqui a revisão aqui da DRF Recife? O interessado solicita em seu requerimento seja realizada a sua inclusão no Simples, tendo em vista que está se comportando como optante do Simples, como se fosse. Conforme informações contidas no cadastro CNPJ, o contribuinte foi optante do Simples, a partir de 1 de 1/97, porém, foi excluído pelo ato declaratório executivo número 261/621, com efeitos a partir de 1 de 11 de 2000.
O motivo da exclusão foi a existência de débito do optante inscrito em dívida ativa na PFN. A instrução normativa número 100, de 26/10/2000, publicado no Diário Oficial de 30/10/2000, dispõe sobre o prazo para apresentação de solicitação de revisão de exclusão do Simples, ocorridas no ano calendário 2000, conforme a seguir. Artigo 1º. O prazo para apresentação de solicitação de revisão de vedação e exclusão do Simples, SRS, referente aos atos declaratórios expedidos pelas delegacias da Receita Federal ou inspetorias, classe A, em 2 de outubro de 2000, fica prorrogado até 31 de janeiro de 2001. Ora, se ele tinha prazo até 31 de janeiro de 2001, como poderia se excluí-lo em 2000, com efeito a partir de 1º de novembro de 2000? Ele teria prazo até 31 de janeiro do ano seguinte, que é 2001. O interessado não se manifestou dentro do prazo estipulado, porém efetuou o pagamento do débito inscrito antes de 31/1/2001, conforme folhas 8 e 9. Diante do exposto, foi realizada a anulação dos efeitos do ato declaratório 261/621, tendo em vista que, dentro do prazo estipulado para a apresentação da SRS, o débito inscrito em dívida ativa estava extinto por pagamento, né? E ele pagou antes dele apresentar essa SRS, né? Quer dizer, a DRF de Recife, ela se antecipou e excluiu ele do Simples ainda lá, com efeito a partir de 1º de novembro de 2000, desconhecendo esse ato normativo aqui que dava prazo até 31 de dezembro de 2000, até 31 de dezembro de janeiro de 2001. Dito isto, são incabíveis os autos de infração do IRPJ e da CSL dos PAs, objeto dos autos, com base no lucro arbitrado, pois, como demonstrado, a contribuinte estava submetida validamente ao regime do Simples Federal nos anos calendários 2000, 2001, 2002, 2003. Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Doutor Camerano. Pois é, causa-me surpresa ter feito o lançamento de ofício, se naquele processo de exclusão já constava aquele ato lá que prorrogava, né? E eles fizeram o lançamento sem consultar aquele processo de representação. Isso eu não entendi, mas de acompanho eu voto relator. Doutor Daniel. Com relator, presidente. Doutor Carlos. Com relator. Doutora Luciana. Relator, presidente. Doutora Letícia. Com relator. Doutor Eduardo. Microfone, Eduardo. Não ouvi. Continuo não ouvindo o seu voto. Não? Ainda não. Tem que tirar o... O seu voto é com o relator também? Conselheiro Eduardo votou com o relator, que fica... Com o relator do presidente. Deu para ouvir agora? Agora sim. Com essa voz de locutor esportivo e tudo. Beleza. Obrigado. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário, no item 21, a Carneiro Companhia Limitada. Passemos ao item 22, conselheira Luciana. O-Ring, é isso? Indústria de artefatos de borracha. Isso. Aqui a gente está tratando de um recurso voluntário buscando a reforma de uma decisão da RJ, que julgou procedente
em parte ao lançamento, essa parte julgada procedente em razão de alguns pagamentos que foram localizados, mas o saldo remanescente diz respeito a uma autuação realizada a auto de infração relativa a imposto de renda-fonte, lavrado em 2006, em que se formalizou um crédito em virtude da falta de recolhimento do imposto retido na fonte sobre pagamentos efetuados pela contribuinte sobre rendimento de trabalho com vínculo empregatício. No caso aqui, a constatação se deu porque ficou demonstrado ter havido infração à legislação tributária, já que no início do procedimento fiscal os créditos tributários não haviam sido constituídos, né, de forma que cabe-se fazer os lançamentos necessários através de auto de infração, justamente da diferença apurada entre os valores constantes da DIRF e os pagos ou declarados em DCTF, para o qual foi emitido processo de representação fiscal para revisão interna e lançamento das diferenças apuradas como devidas. O contribuinte apresentou impugnação na qual pleiteia a decadência relativa aos fatos geradores compreendidos no período de 31 de 5 de 2001 e 7 de 9 de 2001, onde ele afirma que os débitos exigidos encontram-se sob a análise de pedido de compensação protocolado junto à DRF São Paulo. Insurge-se contra a exigência de multa de ofício, tendo em conta a discussão administrativa do pedido de compensação, o qual se encontraria sob análise da delegacia da unidade de Novo Hamburgo. Contesta os juros de mora, taxa Selic, por considerá-los inconstitucional, requer a suspensão da exigibilidade dos débitos. Aqui eu fui lendo o relatório, mas a procedência parcial se deu em razão de reconhecimento de decadência, não de pagamento. Eu estava com o próximo voto aberto também, e agora eu fechei aqui, estou retificando. Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi julgado procedente em parte por entender que assiste razão parcial ao contribuinte em seu pleito de decadência, a qual tem seu termo a contar da ocorrência dos fatos geradores ocorridos em 30 de 6 de 2001, 31 de 7 de 2001, 31 de 8 de 2001, sendo que o lançamento foi cientificado ao contribuinte em 14 de setembro de 2006. Portanto, mais de 5 anos depois, devendo as exigências fiscais relativas aos meses de junho, julho e agosto serem excluídas, porque extintas a teor do artigo 156, incisos 5 e 7 do CTN, remanescendo as demais exigências por ausência de recolhimento. Inconformada com o resultado do julgamento, ela interpõe recurso voluntário, alegando preliminar de cerceamento de defesa, improcedência do lançamento dada a inconstitucionalidade da multa de 75%, e inconstitucionalidade da taxa Selic para fins tributários. Então, o débito, objetivamente falando, ela não contesta em recurso voluntário e nem apresenta provas no sentido de elidir. No que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa, aduza recorrente que a fiscalização teria incorrido em cerceamento de defesa ao desrespeitar os direitos dos impugnantes, ampla defesa, devido ao processo legal, sob o argumento de que ela deveria ter sido primeiramente notificada, não podendo jamais ter havido autuação sem que o auditor do INSS tivesse proporcionado a chance de defender-se. Mas nós temos as folhas 3, que a recorrente foi intimada no seu endereço cadastrado, no seu endereço de cadastro, em 24 de fevereiro de 2006, sobre a situação de que no batimento feito pelos sistemas da Receita, quanto aos valores declarados em DIRF e DCTF, versus os pagos via DARF, referente ao ano calendário de 2001, havia sido constatada a necessidade de esclarecimento sobre os dados informados, no que diz respeito aos valores informados em DIRF a título de imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, código 0561, sob pena de estar sujeito a lançamento de ofício. Por essa razão, é que descabe a alegação de que não lhe teria sido oportunizada a demonstração da legitimidade das operações por ela praticadas.
Assim, dada a inexistência de motivos relevantes à anulação do julgamento pretendido pela recorrente, mantém o seu indeferimento, tal qual procedido no acórdão de origem. Por quê? Até porque não se mostra possível o reconhecimento do cerceamento de defesa sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito. Nesses termos, superadas e afastadas as preliminares arguidas, passa-se a apreciação das questões de mérito. No caso aqui, a compensação que o contribuinte alega ter feito, né, no batimento desse imposto de renda-fonte diz respeito a crédito de terceiro. Por essa razão, né, ante a falta de previsão legal para que isso aconteça, os lançamentos foram mantidos e acredito que até por isso ele não tenha nem trabalhado sobre essa questão em recurso voluntário. No que diz respeito à multa de 75%, eu estou mantendo aqui, haja vista a existência de previsão legal, né, do artigo 44, inciso 1º da Lei 9.430 de 96, e quanto às demais questões afetas à constitucionalidade dessa norma, aqui eu estou aplicando a súmula 2 do CARF, no sentido de que nós não somos competentes para conhecimento desse tipo de questão, e estou mantendo a multa tal qual lançada. Em relação à arguição, né, da ilegalidade do juros sobre multa de ofício, eu estou aplicando a súmula CARF 108 e também mantendo, né, os juros sobre a multa de ofício tal qual lançados. Ante o exposto, mantenho a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. Alguém quer fazer um comentário, algum questionamento? Nós temos a votação, então, doutor Camerano. Doutor Carlos, por favor. Não, só para colocar lá na parte dispositiva o As afastamento da preliminar tá. no cerceamento de defesa. Tá, já acertei aqui, Carlos, obrigada. Doutor Camerano. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. A relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Nelson. Doutor Nelson. Desculpa, acompanho. Doutora Letícia. Acompanha a relatora. Doutor Eduardo. Acompanho a relatora, presidente. Acompanho o relator também. Então, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade e o mérito negar provimento ao recurso voluntário. Passemos ao item 23, conselheira Luciana. Supre, recurso majoritário. Espera aí só um minutinho, presidente, que eu acabei de ler aqui. Ok. Rápido. Pronto. Esse é um recurso voluntário, interposto contra acórdão da RJ, que por unanimidade de votos julgou procedente em parte o lançamento em razão do aproveitamento dos pagamentos para os quais foi regularmente processado o REDARF. O auto de infração relativo ao imposto de renda retido na fonte formalizou o crédito tributário em virtude da falta de recolhimento do imposto retido sobre pagamentos efetuados pela contribuinte, conforme descrição abaixo. Em função das verificações efetuadas acima e como resultado do cotejamento realizado entre as informações apuradas, constatou-se que o contribuinte deixou de recolher e de declarar no DCTF ou incluir no PAES o imposto de renda retido na fonte, incidente sobre rendimento do trabalho assalariado, sob o Código de Retenção 0651. Aqui estão os quadros, né, das diferenças apuradas, após a reconsideração, né, dos REDARFs, mas, inconformado, ele apresenta impugnação na qual alega a necessidade de reabertura de prazo para apresentação de documentos subsidiários após a impugnação e diz que a autuação se baseia em equivocado apontamento de insuficiência de recolhimento de imposto de renda-fonte, sendo certo que houve pagamento conforme documentos que ele relaciona aqui, né, nos itens 021, que se seguem à impugnação. Alega que o aludido imposto se refere à folha de pagamento de um ano inteiro, envolvendo 400 funcionários, além do fato de a contabilidade ter sido realizada por contador terceirizado, de forma que, no prazo de 30 dias, foi insuficiente para colacionar a presente impugnação, um apontamento mais detalhado. Assim,
Caso se entenda que as guias de recolhimento anexadas sejam insuficientes para a comprovação pretendida, requer a concessão de prazo para apresentação de demonstrativo onde ele pode correlacionar a DIRF, DCTF, valor recolhido versus folha de pagamento, sob pena de se considerar cerceamento de defesa. No mérito, acusa que a fiscalização apontou como valor de imposto de renda da fonte o montante de 76 para o ano calendário de 2004, sendo certo que ele recolheu a quantia, né, de 82 e aponta aqui os batimentos feitos por ele, conforme relações anexas em valor muito superior ao devido no auto de infração, não havendo, portanto, insuficiência de recolhimento, e que eventual diferença, ainda que a maior em benefício do impugnante, poderia decorrer de questões relacionadas a juros e multa. Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi julgado procedente em parte, em razão do aproveitamento de pagamentos para os quais foi processado o REDARF, mantidas as exigências em relação aos casos em que a autuada efetuou a retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos a título de trabalho assalariado. E como prova sumária de tal fato, tem-se a apresentação de declaração em formulário distinto, né, de DIRF-fonte, preenchido pela própria fiscalizada e qualificada como fonte de pagadora dos rendimentos. E no sentido, e nos termos da Lei 8866 de 94, referida declaração é prova literal para se caracterizar a situação, inclusive de depositário infiel. Inconformada com o resultado do julgamento, ela interpôs recurso voluntário, requerendo fossem acolhidas as preliminares ou fosse considerado um demonstrativo do IR-fonte de 2004, anexo ao recurso, para que seja revisto e cancelado o lançamento, ou que se determine a baixa do processo em diligência para a devida consideração do referido demonstrativo e pede o reconhecimento da indevida abertura do processo de representação fiscal para fins penais. No que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa, eu afasto a preliminar com justificativa no artigo 16 do decreto 70235, uma vez que a recorrente não apresenta causa legítima para apresentação posterior de documentos durante a impugnação, então eu entendo que não houve esse tipo de cerceamento de defesa. No mérito, no que diz respeito à retenção do imposto de renda retido na fonte, eu faço aqui os apontamentos e os batimentos, né, mencionados tanto pela fiscalização durante a autuação, como esses que a contribuinte aponta no relatório de auditoria fiscal que ela anexa ao recurso voluntário, e para considerar, né, justamente a existência de dúvida a respeito dos DARFs que foram considerados e dos DARFs que não foram considerados, já que em recurso voluntário, a contribuinte traz os DARFs, mais DARFs, né, inclusive são os documentos de folhas 306 a 380, que elevaria o valor do imposto de renda retido na fonte por ela recolhido e reduziria o valor da autuação. Então, aqui nós teríamos dois pontos para discussão, né? Primeiro, seria analisar se a gente acataria essa documentação trazida por ela em voluntário. Aqui, no caso, meu posicionamento já é conhecido dos senhores, né? Em razão do princípio da verdade material, em se tratando de apontamentos relativos a pagamentos. Então, eu, aqui, no caso, estou aceitando a juntada dos documentos, mas, contudo, como há divergência de valores, e ela diz trazer a prova de pagamentos em valor maior, a princípio, eu entenderia por bem baixar o processo em diligência, justamente para que fosse elaborado, né, pela origem, um novo batimento para consideração se efetivamente haveria essa divergência, a princípio, mencionada pela recorrente, né, no sentido de que, aparentemente, houve satisfação do imposto de renda retido na fonte do ano de 2004 no montante
de 54.665,08, conforme restou demonstrado no demonstrativo, anexo pela contribuinte de recurso voluntário, e não dos 40.163,66, constantes da decisão de primeira instância. Então, o meu posicionamento é por baixar os autos em diligência, justamente para que se possa apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte, o valor real devido a título de fonte para o ano de 2004 e realizar a comparação entre o valor devido e o montante pago por meio dos DARFs recolhidos a título deste período, tomando por base os DARFs anexados ao trabalho de auditoria correlacionados ao recurso voluntário. E, ao final, né, a autoridade fiscal devendo elaborar relatório conclusivo a respeito das suas verificações e dando prazo para que a contribuinte se manifeste sobre isso. Muito bem. Alguém tem alguma observação a fazer? Presidente, eu tô meio na dúvida quanto Normalmente eu não me oponho à questão de diligência, e acho que, de certa forma, foi um diálogo de prova o que ele trouxe, né? Porque veio uma informação dizendo que não está aprovado, e aí ele traz novos documentos. A questão é a gente avaliar se de fato esses documentos que ele trouxe têm alguma força probatória, né? Para trazer algum elemento. O que é que ele trouxe aqui? Ele trouxe uma declaração da empresa de contabilidade. As intenções foram feitas pela empresa de auditoria e contabilidade, né? Por pagamentos deles, provavelmente. Aí vem não tem DIF, nada, tem uma declaração da contabilidade dizendo que foi retido tanto. Uma declaração. Aí vem um demonstrativo, que é um demonstrativo, uma planilha feita. Aí vem os DAFs, com alguns recolhimentos que, teoricamente, lógico que eu não vou conseguir bater esses valores aqui para ver se estão todos aí. Agora, parte desses DAFs já estão juntados na impugnação. Grande parte disso daqui. São documentos que já existiam. E não traz nada de contabilidade. Absolutamente nada. Então, assim, até se realmente for a conversão em diligência, tem que intimar para apresentar a contabilidade, tem que ver se ofereceu a tributação. Então, é uma análise, uma dilação probatória muito mais profunda aí. Mas, assim, não estou ainda convencido se, de fato, essa documentação que ele trouxe, que não é totalmente nova, em parte já estava aí, tem essa força probatória, entendeu? É uma declaração da contabilidade. Entendi. Doutor Carlos, queria colocar alguma coisa? Eu vi o senhor mexer com a cabeça aí. Não, apenas, assim, meu entendimento é mais ou menos nessa mesma linha, né? Quer dizer, a diligência, ela se justifica quando o contribuinte se desincumbe, né, do seu ônus de trazer os elementos de prova, e ainda assim resta alguma questão, né? Quer dizer, ele trazer uma declaração, um demonstrativo e tal, uma coisa que não está suportada na contabilidade, nos documentos contábeis e fiscais e tal. Entendi. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Podemos passar a votação? Estou camerando. Nós estamos aqui discutindo por causa da falta de um recolhimento, é isso? De um DARF. E parece que só faltou uma parte para ser comprovada, não foi? Uma pequena parte? Na verdade, ele fala que tem prova de valor superior àquele encontrado pela DRJ. Não, mas ele fez um confronto aqui de totais e achou que ficou faltando 20 e poucos mil, não é isso? Isso. A DRJ reconheceu 42 mil. Aí faltaria 20... 22.170? 22.170,15. É isso que nós estamos discutindo aqui? É esse valor, não é? O débito que ficou faltando? Que é esses 22 mil, exatamente, que é o DAF não localizado. É o débito que ficou faltando ou é o que a DRJ simplesmente não reconheceu? Que é o ele valor fala que não está.
É porque é o seguinte, a DRJ ela vem batendo o que está informado, certo? Com DARF, com vencimento, cadê? E aí vem valor mensal, mais IR informado na DIF, certo? Aí o IR informado na DIF tem aqui 76 mil total de informado. Aí ele bate com o valor declarado em DCTF. Aí tem muitos meses que não tem essa declaração de valor. O declarado em DCTF tem 17 mil. Aí ele aproveitou alguns DARFs aqui no valor de 32 mil, depois aproveitou outros DARFs no valor de 8 mil, reconhecendo 42 mil. Então, o problema aqui é que teve uma divergência entre DCTF e DIF. O que tem DIF com o que foi declarado DCTF. Na verdade, DCTF ele declarou muito menos. E a DRJ já acatou que tinha comprovação em DARF aqui, nesse valor de 42 mil. Está faltando ainda 22 mil do valor pleiteado. Aí ele vem com uma apresentação aqui de eventualmente 54 mil, né, que teriam de recolhimento de R-fonte no período. Só que aí a questão é, o que é que ele traz para isso? Uma declaração da contabilidade, uma planilha e uns DAFs que, por esses DAFs, a gente não consegue vincular aqui deixa eu ver. Você consegue vincular pelo CNPJ. Porque os dados estão recolhidos nesse valor. Agora, assim, não trouxe absolutamente nada mais, né? Essas declarações da Receita que ele traz aqui, que os valores via DAF, os comprovantes, basicamente diz que o DAF foi efetivamente pago e recebido pela Receita. Não é nada novo além disso, entendeu? E não tem nada de contabilidade. Se converter em diligência, eu acho que vai ter que realmente aprofundar bastante aí. Porque só com isso daqui que está nos autos não dá para concluir, não. Okay. Então, no caso da não conversão em diligência, seria o caso de negar provimento ao recurso, porque realmente não tem o que fazer. Exatamente. É a única possibilidade, como ele alega que tem mais pagamentos anexa aos DARFs, por isso que a ideia inicial era justamente converter em diligência para que pudesse ser explorado de uma maneira melhor essa aferição, mas caso vocês não concordem, aí, né, eu negaria provimento ao recurso, porque não tem o que fazer. Estas questões probatórias de DIRF, DARF, pagamento, isso são coisas tormentosas, são coisas que nos afligem sempre em lançamento desta natureza. O contribuinte não se esquivou em nenhum momento de tentar apresentar que fez recolhimentos. Estamos sendo austeros ao ponto de evitar que não possa ter havido um equívoco na demonstração. Seu voto? Se o voto da relatora permanecer com seu voto, eu acompanho o pedido de diligência, sim. Doutor Daniel. Presidente, normalmente eu tenho a posição de acompanhar a diligência quando o relator não esteja seguro, esteja na dúvida realmente para o julgamento. Então, sim, agora seria necessário verificar em que termos essa diligência, porque da forma que foi inicialmente proposta, eu acho que estaria muito limitado. Eu pessoalmente não acho que seria caso de diligência, mas não me oponho em acompanhar a relatora, não, por questão de verdade material. Mas aí tem novos documentos que não estão aqui, porque comprovado não está. Doutor Carlos. Eu entendo que o voto, no caso como esse, o voto pelo converter em diligência é uma questão de prudência, né? Porque realmente os elementos trazidos não bem longe de comprovar aquilo que ele alega, né? Mas a diligência não vai, vamos dizer, não vai fazer uma injustiça, né? Então eu acompanho o voto da
da relatora para converter em diligência. Doutor Nelson. Eu também concordo com a diligência. Doutora Letícia. Também concordo com a diligência, até porque, nesse caso aí, existiria crime, né? Então, não é só a questão tributária, tem, inclusive, representação fiscal para fins penais. Como é uma situação muito grave, que houve a retenção do imposto, então houve a apropriação indébita dos valores, acho que vale a pena a diligência. Acompanhe a relatora. Doutor Eduardo. Acompanhe a diligência também, presidente. Eu acompanho também com as ressalvas que já foram feitas inicialmente pelo doutor Daniel e pelo doutor Carlos, tá? Mas acompanho a diligência também. Então, temos, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora, ok? Vamos ao item... Inclusive, só um adendo aqui, presidente, até para o Daniel se sentir mais à vontade em acompanhar o pedido de diligência, né, caso ele queira que acrescente algum quesito aqui, ou... Assim, eu já anotei as considerações que você fez, Daniel, mas aí, se for o caso, você pode encaminhar também, se... Né? Na verdade, a princípio, Luciana, além do que você está pedindo, né, vai ter que intimar para apresentar a documentação contábil, que não consta nos autos, que dê embasamento a toda essa retenção, até porque também tem que comprovar que foi oferecida a tributação também. Ainda tem esse outro ponto também. Então, a princípio, seria acrescentar essas duas providências aí. Intimar para apresentar a documentação fiscal, ou contábil e fiscal que dê suporte às retenções, né, e a comprovação de que as mesmas foram levadas à tributação. Ok. Mas eu acho que esta providência ela vai ser tomada no curso da diligência. Não vai ser apreciada. Claro, sim, mas tem que ficar claro na diligência. Que a autoridade fiscal ela vai utilizar a escrituração, vai utilizar todas as obrigações para... Mas é bom ser expresso, né? Da forma que estava inicialmente, ela estava dizendo, analise isso daí com base na escrituração fiscal. Mas a escrituração fiscal não está nos autos. Então, tem que ter intimação para apresentar a escrituração fiscal. Então, acho que até para não ver aqueles problemas de diligência, dizer, eu não posso cumprir porque a documentação não está aqui. Então, assim, deixar bem claro, intime para apresentar, faça esse cotejamento, verifique se foi levado à tributação ou não. Acho que Pessoal, eu estou preocupado com adiantar na hora, tá? Nós temos 2 processos para terminar o dia, então eu vou pedir tanto para o doutor Nelson quanto para a doutora Luciana, que são os 2 próximos processos, para a gente ser o mais sucinto possível, para a gente terminar até às 6 horas, tá? Doutor Nelson, item 24 da pauta, Marco Antônio Martins, Companhia Limitada. Um auto de infração de hierfonte, valores informados na DIRF e não recolhidos. São 4 períodos. 31/3/2014, R$ 330, 30/4/2014, R$ 8.798, e na sequência se repetem os valores para maio e junho. O contribuinte da primeira instância, ele não questionou o primeiro PA aqui, primeiro período, 31/3/2014. Ele não impugnou e ele recolheu esse valor de 330, ele conheceu. Quanto aos outros 3 valores aí de abril, maio e junho de 2014, o contribuinte alega que esses valores foram informados na DIRF de forma errônea, que esses débitos não existem. Ele alega um erro de fato. Então, cabe a ele comprovar. Na primeira instância, ele não conseguiu comprovar. Lógico, na primeira instância, na instância ACO, né? E a DRJ manteve o lançamento, a parte que ele contestou, né? Que ele impugnou, considerou a impugnação improcedente. Esta instância, ele volta à carga e alega que realmente tem o erro de fato, né? E ele traz documentos insuficientes, elaborados de forma unilateral, sem a escrituração contábil. Veja, na página 7 do meu voto,
a questão do mérito, o que ele traz? Ele traz GFIP. GFIP competência abril 2014, GFIP competência 2014, maio 2014, GFIP junho 2014 e as DIRFs retificadoras, zerando o valor, né? E ele entende que basta isso. Não trouxe a escrituração contábil para justificar onde estaria o erro, né? Então, eu estou passando rapidamente, já estou no voto aqui. Eu repito aqui a planilha, né? Objeto de lançamento fiscal. Ele apresentou DIRF retificadora, né? Zerando os 3 valores de 8 mil, que dá mais de 26 mil reais. Mas a DIRF retificadora não substitui a DIRF original se não comprovar o erro de fato. E ele não trouxe documentação da escrituração contábil, de acordo lá com o artigo 923 do RIR 99, né? A escrituração, ela faz prova do fato registrado nela, mas com os documentos de suporte. Ele não trouxe nem a escrituração, nem documento de suporte, né? Aqui tem uma planilha de como esses débitos foram originados, e pelas GFIP também nada acrescenta, né? A seu favor, nada acrescenta. Quanto aos meses de abril de 2014, maio de 2014 e junho de 2014, né? Isso porque a GFIP ela não é escrituração contábil, ela é uma escrituração elaborada, uma declaração, né? E os valores a prova não veio aos autos para elidir o lançamento fiscal. Não comprovou esse erro material que justificasse a apresentação da DIRF retificadora. Então, para você reduzir tributo, suprimir tributo, de acordo com o artigo 147, parágrafo 1º do CTN, é um débito declarado ao fisco, tem que fazer a prova desse erro de fato, que pudesse justificar a supressão desse tributo declarado, desse IR-fonte informado na DIRF, né? Então, eu estou mantendo o lançamento. Falta de provas por parte do contribuinte. Voto para negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Está aberta a discussão. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Eduardo. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Passamos, então, ao item 25 da pauta, conselheira Luciana, construtora Lix da Cunha. Tá. Esse caso aqui diz respeito à atuação por falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre pagamento decorrente de execução trabalhista. No caso aqui, ele tinha 3 ex-empregados que moveram a ação trabalhista contra eles. Ele ofereceu um bem em garantia, esse bem foi, né, alienado para poder fazer esses pagamentos aqui, e a Justiça do Trabalho oficiou a Receita para que a Receita fizesse a constatação a respeito da retenção do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre esse pagamento relativo a pagamento de trabalho assalariado. Aqui, no caso, a empresa
não fez o recolhimento, sob o argumento de que isso seria de responsabilidade da própria justiça, né? Até porque ele alega lá que entregou o montante a ser pago na Justiça do Trabalho, e os reclamantes foram lá e fizeram o levantamento, e ele não tem como determinar se os reclamantes efetivamente fizeram a retenção desses valores ou não, né? Mas ele aduz não ter feito, até porque ele fez o pagamento em montante integral correspondente àquilo que ele havia sido condenado. Aqui, no caso, a minha primeira proposta de voto, né, até em razão de uma possível ocorrência de pagamento em duplicidade, caso esses reclamantes já tenham pago esse imposto, que a gente não tem condição de saber nesse processo. E a gente mantém o lançamento no sentido de fazer a empresa recolher também esse imposto retido na fonte. Então, minha primeira proposta é no sentido de converter em diligência. Já adiantando o voto todo, né, até por conta da questão do horário aqui. Caso não seja esse entendimento, nós temos aqui a súmula 12 do CARF, né, no sentido de que, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não a tenha precedido a respectiva retenção. Então, com base nesse entendimento, eu daria provimento ao recurso, caso vocês entendam que a gente poderia suplantar essa questão da diligência para apurar um eventual, assim, para prevenir um eventual pagamento em duplicidade, isso aí. Como no decorrer desse caso vencido, né, só para esgotar o voto inteiro, como ele faz algumas alegações a respeito de constitucionalidade da aplicação da multa, incidência de juros sobre multa de ofício, eu terminei as considerações do voto aqui. Mas, de início, é pela conversão do julgamento em diligência, é isso? Isso. Para verificar se esses rendimentos foram objeto de oferecimento à tributação por parte dos beneficiários. Isso. Tocamerano. Mas eu não entendi direito. Qual a influência desse rendimento lá na pessoa física? Segundo eu vi aqui, a NADRJ, ela cancelou o imposto de renda na fonte, que foi lançado de ofício. Ela está mantendo a multa, não é isso? Ela está mantendo a multa, porque ele não teria feito a retenção, já passou o prazo da declaração. Se o beneficiário pessoa física ofereceu ou não a tributação, o que vale aqui, para mim, é o lançamento da multa. O que tem que ser mantido aqui é o lançamento da multa. Essa diligência não vai resolver a situação dele, se o beneficiário tributou, não tributou. Isso não está se cobrando o imposto, né? Não está se cobrando imposto aqui, está se cobrando a multa. Tá, mas a DRJ cancelou o imposto. No caso, até uma questão que eu fiquei em dúvida aqui é como ele faria efetivamente para operacionalizar essa retenção, né? Uma vez que ele efetivamente entregou o valor na Justiça do Trabalho, seja através de bens, mas o que ele foi executado, ele cumpriu. E assim, não é nem questão de aplicação da legislação em si, é mais que ele não teria como ele ser responsabilizado por uma obrigação. Até entendo que é da responsabilidade dele, mas operacionalmente falando, até pelo conhecimento de vocês, como é que ele faria para operacionalizar isso? A própria sentença, Sana, ela diz que o recolhimento do IR-fonte e contribuições previdenciárias devem ser comprovadas pelo contribuinte. A própria sentença que está aí na folha 50 e 49 diz que devem ser comprovados. Ele errou, de fato, ao depositar o valor integral, certo? Então, assim, ele fez o depósito, inicialmente uma penhora, depois fez o depósito do valor. Ele deveria ter retido e feito o depósito da parte líquida, né?
Aí, Ele não podia ter retido, ele deu um bem em garantia, o bem foi adjudicado, não tem jeito dele fazer essa Então, retenção. peraí, ele não fez. É O bem foi em garantia, depois o bem Sim, foi trocado, foi adjudicado? Se foi foi que adjudicado, ele não tinha condição de fazer retenção, não. não tem jeito dele fazer essa retenção. Isso aí é uma obrigação impossível que estão atribuindo a ele. Porque o que acontece é o seguinte: você vai na Justiça do Trabalho, você não tem bens para dar, você não tem numerário para pagar. Você vai lá, oferece um bem, o bem vai a leilão na própria Justiça e o pagamento não volta para o reclamado. Ele vai direto para o reclamante, ele não tem jeito de fazer a retenção da fonte. Onde é que está a adjudicação? Eu não vi. O que eu entendi do relatório foi que teve uma penhora e depois ele fez o pagamento do valor. O que está constando aqui, pelo menos no recurso, eu não cheguei a ler o processo inteiro, mas o que está constando do recurso é que ele ofereceu o bem foi... Não, depositado na conta judicial. mas Exoração de apropriação processual movida pela União, em face tal... Uma coisa é a quitação, e uma é a responsabilidade dele de ter pago, né? Como ele não pagou na época certa, houve a decisão judicial em que ele teve que oferecer o valor, o bem, e depois foi adjudicado. Mas o fato gerador do IR-Fonte é antes ainda. Mas isso é no pagamento, no momento do pagamento agora, porque ele tem uma ação judicial. Aí você vai ter que puxar lá para trás para fazer o cálculo mês a mês, porque são diferenças salariais. Só que essa obrigação vem com a decisão judicial. Agora, veja só, presidente. Mas, na verdade, o que me parece, se for o caso, até eu peço vistas para dar uma olhada, houve um pedido de bloqueio de um valor desses 490 mil, que essa parte iria receber num processo de desapropriação, certo? Uma ação judicial de desapropriação, que está aqui na página 69 do e-processo. Aí Daniel, tem uma determinação, rapidinho, tem uma determinação aqui da Justiça Federal para que seja feita a transferência do valor de 490 mil depositado na conta judicial tal referente à penhora no Rojo dos Autos. Então, esse valor não foi pago diretamente pelo contribuinte de fato. Ele saiu de uma conta judicial e foi transferido para essa conta do processo. A partir daí que ele já se desfez financeiramente desses 490 mil, ele não teria condição de fazer nenhuma retenção na fonte, de fato não. A observação Letícia tem pertinência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conceder vista em mesa desse processo, tá? Para que a gente encerre a sessão de julgamento dessa tarde, tá? Nós retornamos com ele para determinar a correta decisão amanhã na primeira hora, tá? Não há prejuízo nenhum que depois do encerramento a gente continue a discussão, tá? Mas eu vou dar a vista em mesa agora e encerrar a sessão, tá ok? E depois a gente retoma esse julgamento, tá? Apoio, por gentileza, você pode... Eu vou interromper o julgamento e esse processo vai retornar amanhã na primeira hora, tá? Você pode interromper a gravação, por favor?